Um coração que valoriza ser mãe. Não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 1, verso 8. Não há maior condição de ministério, posição ou poder do que a posição ocupada pelas mães. Fico contente de não ter lido estas palavras logo que me converti. Deus ainda não tinha me ensinado a verdade dessa declaração, e eu poderia tê-la rejeitado totalmente. Quando Cristo se tornou o coração e a alma de nosso lar, eu tinha 2 filhas em idade pré-escolar, com 1 ano e meio e 2 anos e meio. Catherine e Courtney eram espertas, mas nunca tinham sido ensinadas ou disciplinadas. Nós tínhamos nossos momentos de diversão e alguns tempos agradáveis, mas nossa casa era cheia de tensão, enquanto eu as adulava, bajulava e ameaçava para que tivessem um comportamento aceitável. Mesmo com as meninas tão pequenas, eu era ausente de casa. Matriculada em um programa de mestrado em casamento e aconselhamento familiar, usava meu tempo, minha energia e o esforço do meu coração em conseguir uma licença de conselheira para ajudar outras famílias, enquanto negligenciava minha própria família. Criando as crianças fora de casa durante longos dias, com uma variedade de babás e creches, só tínhamos de enfrentar as noites e os finais de semana miseráveis. A possibilidade de a maternidade ser um ministério ou uma condição de grande posição e poder era completamente estranha para mim. Eu estava vivendo de acordo com a mensagem do movimento de liberação das mulheres dos anos 70. Mas Deus, nosso Deus sempre fiel, abriu meus olhos e dirigiu meus pensamentos para os seus sábios e perfeitos caminhos a respeito de ser como mãe. Quando me converti, frequentava um estudo bíblico para mulheres 1 noite por semana. Lá, comecei a ouvir coisas que não tinha ouvido antes, comentários sobre o privilégio de ser mãe, a desafiadora responsabilidade de criar os filhos para Deus e a função materna de treinar e disciplinar seus pequenos. Com a professora sempre apontando para a Bíblia, mais uma vez usei minha caneta marca-texto de tinta cor-de-rosa, realçando a minha própria Bíblia, aquilo que falava comigo, desta vez como mãe. Estudando essas passagens realçadas, descobri 4 paixões que refletem um coração que valoriza ser mãe. Discutirei 2 neste capítulo e 2 no próximo. Paixão por ensinar a palavra de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus é primeiramente uma mulher que tem em seu próprio coração uma paixão profunda e permanente pela palavra de Deus. E seus filhos, não as crianças da igreja, as mulheres da igreja, os amigos, os vizinhos ou qualquer outra pessoa, são os primeiros a receber os frutos dessa paixão pessoal ardente. A Bíblia fala 2 vezes do mandamento ou instrução da mãe. Provérbios 1, verso 8 e 6, verso 20, indicando que você e eu, como mães, recebemos de Deus a tarefa de ensinar a sua palavra aos nossos filhos. Você e eu podemos fazer muitas coisas por nossos filhos, mas ensinar a palavra de Deus deve ser nossa paixão. Por quê? Porque a palavra de Deus, do hebraico Torá, que significa a lei divina, a palavra de Deus, a Bíblia, tem valor para a salvação e para a eternidade. Deus utiliza sua palavra para atrair as pessoas a Ele. O apóstolo Paulo ensina que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, verso 17. E que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, verso 15. Além disso, a palavra de Deus nunca volta para Ele sem primeiro realizar os seus propósitos divinos. Isaías 55, verso 11. Levando em conta esse poder salvador da palavra de Deus,
temos de colocar sua santa palavra como a primeira na lista de coisas que nossos filhos devem saber, e a primeira em nosso próprio coração. Temos de ter paixão pela palavra de Deus antes de podermos compartilhá-la com os nossos filhos. Paixão por ensinar a sabedoria de Deus. Muito relacionada com nossa chamada para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, está a nossa chamada para lhes ensinar a sabedoria divina. Na verdade, o segundo significado da palavra Torá em hebraico é sabedoria. Esta definição abrange todo e qualquer princípio, deliberação, tradição, modelo de adoração, diretriz para tomada de decisão e prática religiosa baseados na Bíblia. Usada neste sentido, Torá significa a sabedoria prática e bíblica para a vida diária. Em Provérbios 31, versos de 1 a 9, temos a ideia de uma mãe que valorizou ser mãe e prezou tanto seu filho quanto a sabedoria de Deus. Nesse capítulo, seu filho, o rei Lemuel, registra as palavras que sua mãe lhe ensinou. Versículo 1. Imagina a intimidade da cena sugerida aqui. Talvez o jovem príncipe estivesse sentado aos pés de sua mãe, absorvendo, talvez até estivesse escrevendo as palavras de sabedoria que sua mãe compartilhava com ele. Ele se lembrou daquelas palavras pelo resto da vida, usou-as como rei para dirigir o seu reino e então as passou adiante no final do livro de Provérbios, do coração de sua mãe para o coração do rei Lemuel, para o seu e o meu coração. Sempre que me lembro da chamada para ensinar a sabedoria prática às minhas filhas, penso no sal. De acordo com a Bíblia, minha palavra deve ser temperada com sal. Colossenses 4, verso 6. E esta passagem maravilhosa sobre a mãe dá a mim e a você permissão para salgar a vida de nossos filhos continuamente com a sabedoria de Deus. De nossas bocas, em todas as oportunidades, tem de sair sal, a verdade de Deus, palavras da Bíblia, aplicações dos ensinos bíblicos e referências à presença de Deus conosco e de seu poder soberano no mundo. Em Deuteronômio 6, versos 6 e 7, Deus fala aos pais: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Primeiro, a mãe e o pai abastecem seus próprios corações com a palavra de Deus. Versículo 6. E então, deliberada e diligentemente, ensinam seus filhos todos os minutos de todos os dias. Versículo 7. Quando descobri que tinha recebido de Deus a tarefa de ensinar Catherine e Courtney sua palavra e sabedoria, temperar e preservar suas vidas com o sal da sua verdade, tive de treinar a mim mesma a estar sempre na expectativa, pronta e esperando as oportunidades que viriam enquanto estivéssemos sentadas, caminhando e dentro do carro cada dia. Eu fiz a decisão de ser uma mãe sempre atenta, sempre vigilante, preparada para ensinar minhas filhas acerca de Deus pelo curso de nossa vida cotidiana. Fui muito ajudada em minha decisão quando li que até mesmo o grande evangelista Billy Graham escolheu falar sobre o Senhor. Ele percebeu que precisava criar oportunidades para compartilhar a verdade de Deus. Assim, no início do seu ministério e sucesso, tomou a decisão de mencionar o Senhor Jesus toda vez que desse um autógrafo. Ele decidiu ainda fazer que todas as entrevistas que desse vinculasse a mensagem do Evangelho. Escrevendo a sua esposa Ruth, Billy contou: decidi que nos almoços para homens de negócios tudo será canalizado para o Evangelho. Não vou fazer palestras em eventos seculares ou ficar apresentando para eles pequenas e doces canções de ninar. Como mães,
que querem criar seus filhos segundo o coração de Deus, nós também temos de tomar a decisão de canalizar tudo para o Evangelho e relacionar toda e qualquer pequena coisa com Deus. Temos de falar sobre Deus para nossos filhos, quer eles achem agradável ou não. Afinal de contas, as pessoas falam sobre o que é importante para elas. E quando você e eu falamos sobre Deus, comunicamos que Ele é extremamente importante para nós. E deixe-me lembrá-la de que você terá mais oportunidades de falar sobre os caminhos de Deus e será melhor ouvida se a televisão estiver desligada. Isso requer outra decisão. Esteja consciente também de que a sabedoria prática de Deus é ensinada de dois modos. O primeiro é o que temos discutido. Ensinamos com palavras, com conversa, mas também ensinamos com nossos passos, com a maneira com que vivemos nossa vida. Nossos passos revelam tudo aquilo que fazemos e dizemos, e também tudo aquilo que não fazemos e não dizemos. Nossos filhos estão nos observando e nós estamos sempre ensinando alguma coisa, positiva ou negativa. Uma menina escreveu: "Querida Abby, tenho 10 anos de idade e tenho vergonha de minha mãe. Ela conta as maiores mentiras e faz muita fofoca ao telefone. Ela conversa com uma senhora e finge ser sua melhor amiga, quando na verdade é sua pior inimiga. Como pode uma pessoa ser tão falsa e depois me dizer que se eu mentir, Deus vai me castigar? Como vão seus passos? O que seus filhos estão vendo de Deus em você? O que você está ensinando a eles?" Sim, mas como? Como uma mãe que preza a palavra de Deus, valoriza sua sabedoria e ama seus filhos, pode lhes ensinar a verdade? Tomando algumas sérias decisões. Descobri o mandamento para que eu ensinasse a Bíblia a Catherine e Courtney me fez perceber que eu precisava tomar várias decisões importantes. Eu compartilharia a palavra de Deus com minhas 2 meninas? Eu separaria um tempo diário em nosso escasso horário para o ensino da Bíblia? E eu falaria acerca do Senhor continuamente? Eu sabia que responder positivamente a essas perguntas dependia ainda de outra decisão importante. Eu iria desligar a televisão, aqui vamos nós de novo, e apanhar a Bíblia ou um livro de histórias bíblicas? Independente da idade dos filhos, 16 dias, 16 anos ou 26 anos, temos de estar ensinando sobre Deus e Sua palavra em nossa casa. Esse privilégio e essa responsabilidade são claramente parte da nossa chamada como mulheres segundo o coração de Deus. Esse tipo de ensino precisa ser parte da casa que estamos construindo para Deus. Provérbios 14, verso 1. Uma casa que honra nosso Senhor. Além disso, esse tipo de ensino é exatamente o de que nossos filhos precisam, quer eles concordem ou não. Você e eu sabemos que nós, mães, damos o que eles precisam, não o que eles querem. Reconhecendo seu papel de professora. Ler mais sobre como Billy e Ruth Graham criaram seus filhos aprofundou minha paixão por compartilhar eu mesma a palavra de Deus. Quando perguntaram sua opinião sobre seu papel de mãe e de dona de casa, Ruth respondeu: "Para mim, é o trabalho mais agradável e compensador do mundo. Não fica em segundo lugar em importância, nem para a pregação." Então ela acrescentou: "Talvez seja uma pregação. Você consegue ver seu papel de mãe como de pregar, instruir e compartilhar a verdade bíblica em toda oportunidade?" Considerando estes exemplos, como mães comprometidas com Deus, você e eu não podemos subestimar a urgência de plantar a verdade divina nos corações e mentes de nossos filhos ou netos desde cedo. O que teria acontecido se as nobres mães da Bíblia
tivessem perdido as oportunidades de plantar as sementes do amor de Deus nos corações de seus filhos. Joquebede teve seu bebê Moisés com ela, provavelmente apenas 3 anos, até que ele fosse morar com a família pagã do faraó. Êxodo 2. Contudo, esta mulher que valorizou seu papel de mãe e era apaixonada por Deus e sua verdade, comunicou bastante dessa verdade a Moisés, nesses poucos anos, capacitando-o para fazer sérias escolhas por Deus mais tarde em sua vida. Hebreus 11, versos 24 a 29. Ana enfrentou um desafio semelhante. Como Joquebede, ela só teve seu pequeno Samuel durante os mesmos 3 anos, antes de entregá-lo nos degraus da casa de Deus para ser criado por alguém. 1 Samuel 1, verso 2. E como Joquebede, ela ensinou a seu filho o bastante da lei de Deus para torná-lo um poderoso profeta, sacerdote e líder do povo de Deus nas décadas seguintes. Deus escolheu Maria para criar seu filho Jesus. Sem dúvida, ela levou a sério sua tarefa e diariamente regou a rica verdade de Deus no pequeno coração de seu filho. Sem dúvida, Deus escolheu o lar certo e a mãe certa para seu precioso filho. E quando tinha 12 anos de idade, Jesus deixou maravilhados os professores e doutores no templo de Jerusalém. Com seu conhecimento, ele já estava fazendo a obra de seu pai. Lucas 2, versos 46 a 49. Você está plantando as sementes do amor de Deus e a verdade nos corações de seus filhos? Nunca é muito cedo ou muito tarde para começar. E alguma coisa é melhor que nada. Assim, estabeleça um padrão, seja sincera e seja consistente. Memorizando e lendo a Bíblia juntos. A biografia de Corrie ten Boom, escritora, evangelista e prisioneira durante a Segunda Guerra Mundial, nos dá um exemplo mais contemporâneo de um pai que regou a palavra de Deus no coração de seus filhos. Desde cedo, o pai de Corrie instilou em sua família a importância de memorizar as Escrituras e constatou que suas filhas haviam aprendido passagens da Bíblia depois de sua mãe morrer. Essa memorização foi muito útil àqueles servos do Senhor no tempo de sofrimento e, com exceção de Corrie, eventualmente, quando morreram por sua fé. O tesouro bíblico de Corrie ajudou-a a sobreviver nos campos de concentração nazistas. Seu pai tinha dito a Corrie: "Menina, não se esqueça de que toda palavra que você sabe de cor é uma preciosa ferramenta que Deus pode usar por seu intermédio." A palavra de Deus foi realmente uma arma para Corrie ten Boom e ajudou-a a suportar a dor e o tormento do campo de concentração. Deus também usou sua palavra escondida até o fim em seu coração, como um poderoso instrumento de evangelização no campo nazista, à medida que Corrie mostrava a salvação, a esperança e o conforto a outros prisioneiros sofredores. Tão importante quanto a memorização da Bíblia é a sua leitura diária. Nós não podemos omitir seu valor. Ajudando seus filhos na memorização da palavra de Deus, o pai de Corrie lia um capítulo do Antigo Testamento para sua família toda manhã, depois do café, e um capítulo do Novo Testamento toda noite, depois do jantar. Os pais de Elizabeth Elliot também levaram a sério o trabalho de ensinar a verdade de Deus a seus filhos. A senhora Elliot, cujo primeiro marido foi brutalmente assassinado no campo de missões e o segundo marido morreu depois de uma longa batalha contra o câncer, testemunha o valor do seu treinamento logo cedo. Ela escreveu: "Em tempos de angústia profunda, fui sustentada pelas letras dos hinos aprendidos em cultos domésticos. A leitura da Bíblia seguia os hinos cantados. Meu pai acreditava na leitura feita com regularidade 2 vezes por dia em voz alta para nós." O missionário John Easton, martirizado na China por causa de sua fé,
descreveu o dia a dia em sua infância deste modo: 3 vezes, todos os dias, quando a mesa era posta para as refeições, as Bíblias também eram colocadas, uma para cada pessoa, antes de a comida ser servida. Uma oração era feita. Então, um capítulo era lido, cada pessoa lendo uma parte. Deste modo, a Bíblia estava em primeiro lugar no relacionamento diário de pais e filhos. Ela era o fundamento, o lugar comum, o teste e o árbitro de todos os seus pensamentos. Isso mantinha e satisfazia seus corações. Você está alcançando a visão e a paixão pelo compromisso de infundir a palavra de Deus nos corações de seus filhos? A tarefa nunca termina. Quando o marido de Elizabeth Elliot, Jim, foi assassinado, sua mãe lhe escreveu uma carta contendo versículos e mais versículos da Bíblia, mesmo quando Elizabeth já tinha crescido, casado e se tornado mãe. Sua mãe continuou lançando a palavra de Deus em seu coração. Siga o modelo de outras mães. Deus me permitiu conhecer uma família especial, na qual todos têm uma paixão por sua palavra. Quando o primeiro bebê chegou, a mãe decidiu recitar a Bíblia para o pequeno todas as noites, enquanto levava para a cama. Uma de suas filhas, em idade colegial, exclamou para mim: "Senhora George, eu não posso fazer ideia de como aprendi tantos versículos de cor. Acho que ouvi a minha mãe recitá-los tão frequentemente quando me levava para a cama que simplesmente eu os decorei." Esta mãe, que tanto valorizou ser mãe e entesourou a palavra de Deus, recitou longas passagens e até salmos inteiros e livros da Bíblia para seus filhos na hora de dormir. Quando seu filho estava jogando basquetebol na faculdade, costumava ir ao ginásio antes de cada jogo, deitar-se na arquibancada e recitar Romanos de 6 a 8, para acalmar seus nervos e concentrar seu coração em Deus. Sua noiva me contou que em suas visitas de feriado à casa dos pais dele, essa mãe espiritual também a levava para a cama, recitando a Bíblia e orando com ela, que tinha 22 anos, como fazia com os outros, circulando pelos quartos de seus filhos já adultos. Outra filha, seguindo os passos de sua mãe, me contou como esta chorou quando ela e o marido chegaram para passar o Natal e, como um presente, recitaram para ela, sem vacilar, o livro de 1 Pedro. Como mães, você e eu temos incontáveis oportunidades diárias em nosso lar para plantar a palavra de Deus profundamente nas mentes e almas de nossos filhos. Temos o abençoado privilégio de sensibilizar seus corações e criá-los na disciplina e a demonstração do Senhor. Efésios 6, verso 4. Mas, primeiro, temos de compreender que os pequenos, uma vez pequenos e agora grandes corações que Deus tem colocado aos nossos cuidados como filhos e netos, são realmente tesouros. Então, devemos cultivar um coração apaixonado pela palavra de Deus, de forma que nossa paixão transborde nas vidas daqueles que amamos. Resposta do coração. Como mães, não podemos oferecer o que não possuímos. Assim, é vital que você e eu cultivemos uma ardente paixão pela palavra de Deus e sua sabedoria em nosso próprio coração. Você tem entesourado a verdade de Deus, guardando-a em seu próprio coração? Salmo 119, verso 11. Você tem gasto tempo todos os dias regando seu coração e mente e os corações e as mentes de seus filhos? Você já se comprometeu a dar à palavra de Deus uma posição de destaque na vida de sua família? Que passos você está dando para reservar um tempo regular de ensino, leitura, estudo, discussão e memorização da Bíblia?